Chegou o novo Pânico e apesar dele não vir com o título Pânico 5, se trata sim de uma sequência. E a trama é aquela mesmo que a gente já conhece desde o primeiro filme. Começam as matanças a acontecer lá em Woodsboro, nesse caso é 25 anos depois dos acontecimentos lá do primeiro filme. E a galera que tá lá precisa se virar pra descobrir logo quem é o assassino antes que todo mundo rode. Esse novo Pânico vem trazendo não apenas novos personagens, mas novos protagonistas. Como assim novos protagonistas, Kate? E a Sidney, a Gale e o Dewey? O trio principal da franquia está presente sim nesse quinto filme, mas não da mesma forma que ele está presente nos 4 primeiros. Aqui eles não são mais os personagens principais, não são mais o centro da história. Eles estão ali com a função de trazer aquela memória afetiva para todo mundo e mostrar para você que aquilo ali se trata sim de uma sequência. Então eles têm sim os seus devidos lugares naquela história, mesmo que esses lugares não sejam os de protagonistas. Pânico 5, sim, eu vou chamar de Pânico 5 mesmo que esse não seja o nome oficial, consegue balancear ali aquele desejo dele de inserir aqueles personagens que sempre tiveram tanta importância para a história e o desejo de trazer algo novo, de dar uma renovada na franquia através de novos personagens. Então o trio Sidney, Gale e Dewey vai sendo inserido na história aos poucos, porque primeiramente o filme se importa em apresentar esse novo grupo pra gente. Apresentar pra gente os novos protagonistas e apresentar quem são as pessoas que a gente precisa desconfiar, quem é que pode ser o assassino ali. E o que eu achei desse novo elenco? Vamos lá. As atuações são legais, mas eu não curti todos os personagens. A personagem da Sam, por exemplo, nesse momento só quem já assistiu o filme vai entender, obviamente, eu não curti muito ela. Eu, na verdade, nem consigo explicar exatamente pra vocês por que eu não gostei tanto dela. Acho que o que eu posso dizer é que na posição que ela tem ali dentro do filme, eu não achei a personagem dela tão marcante assim. O que eu quero dizer da posição que ela ganhou ali no filme? A Sam é basicamente a personagem que roubou o lugar da Sidney. Então eu acho que a minha mente acabou automaticamente comparando as duas, né? A Sidney original e a nova Sidney. E aí fazendo essa comparação eu acabei achando a Sam meio sem graça e não muito marcante. Eu acredito que tenha sido isso o motivo de eu não ter ido com a cara dela. Quanto ao restante do elenco, o filme acaba não tendo muito tempo, vamos dizer assim, pra se aprofundar nos outros personagens. São pouquíssimos os personagens que a gente conhece um pouquinho mais. O que, na minha opinião, não é um problema, porque eu, pelo menos, não vejo necessidade nenhuma de se aprofundar em um personagem que vai morrer daqui 5 minutos. Então, pra mim, super de boa. Mas voltando lá pro início, a franquia de Pânico tem ali o seu próprio estilo tradicional de começar os filmes, e nesse quinto filme ele não perde esse estilo. Mas eu devo dizer que mesmo bebendo ali da mesma fonte, esse novo filme consegue trazer um início mais criativozinho, um pouco diferente. Eu gostei bastante desse início do filme. E por falar em beber da mesma fonte, eu preciso muito comentar com vocês qual era o meu grande medo em relação a esse novo filme de Pânico, que era basicamente dele não ter a mesma essência dos 4 primeiros filmes, dele não ser a mesma coisa, porque ele é o primeiro filme da franquia que não é dirigido pelo Wes Craven. Eu fico muito feliz de dizer que esse meu medo não se concretizou, porque os novos diretores conseguiram sim trazer a essência de Pânico, a essência que ele sempre teve dos filmes que foram dirigidos pelo Wes. O novo Pânico segue exatamente a mesma linha dos 4 primeiros. Eu digo isso de forma positiva, não é pra você pensar que é mais do mesmo. Não, o que você precisa pensar é que é um filme típico da franquia de Pânico. Ele não saiu da linha que ele tem lá desde o primeiro filme, mesmo que esse não tenha sido dirigido pelo Wes. Eu fico muito feliz porque o filme, afinal de contas, é uma homenagem pro Wes, né? Então ele segue a mesma linha no quesito história, no quesito mortes, no quesito revelação do assassino, no quesito metalinguagem, ou seja, a abordagem dos filmes de terror slasher como se aquele dali não fosse um filme de terror slasher. Os outros filmes da franquia fizeram isso, e esse quinto filme, mais do que dá continuidade a isso, ele adiciona mais a esse assunto, porque além dele dar ali o beabá do slasher, ele também faz menção a outros clássicos do terror, muitos clássicos do terror, pra falar a verdade, e faz menção aos filmes de terror atuais. Essa, inclusive, foi uma das formas que eles encontraram de trazer o filme mais pra atualidade, porque o Pânico era uma franquia antiga, além, é claro, né, de mostrar o avanço da tecnologia, né? Essa menção aos filmes de terror atuais que acontece
acontece? Em grande parte das vezes eu gostei, na maioria das vezes eu gostei, só teve uma vez em específico que eu não curti, e eu sinceramente acho que a sala de cinema todinha, de onde eu tava, também não curtiu, porque esse momento era pra ser um alívio cômico, tava na cara que era pra fazer as pessoas rirem, isso foi mais lá pro final do filme, e ninguém riu. Ninguém da sala de cinema riu. Então esse alívio cômico não deu certo e eu mesma não curti. E era, sim, uma referência aos filmes de terror atuais. Mas foi o único momento de referência aos filmes de terror atuais que eu não curti. Você já assistiu o filme, sabe de que momento eu tô falando? Comenta aqui embaixo se você achou engraçado ou não. No mais, essas menções, tanto aos clássicos quanto aos filmes de terror atuais, eu gostei muito. Na verdade, eu acho que essas menções dão mais sabor ainda à história. Que é muito legal ver os personagens do filme comparando as situações deles com outros filmes, estabelecendo as regras para o mundo do terror e, em tese, vivendo sob essas regras. Ou tentando viver, pelo menos. Esse sempre foi um diferencial da franquia de Pânico, e nesse quinto filme ele não só continua com esse diferencial, como expande também. E outra coisa que ele expandiu nesse quinto filme também foi o gore, né? Gente, as mortes do quinto filme são muito sangrentas, muito mais sangrentas do que os outros filmes da franquia. Eu amei demais. A bicha que gosta de um sangue, né? Vocês sabem. Eu tô achando que o meu top mortes de franquias de terror de Pânico vai ser quase que inteiramente, se não for inteiramente, das mortes desse quinto filme. Mas ó, foi de todas as mortes que eu gostei, não. Eu obviamente não vou dar spoilers aqui, mas eu gostaria de alertá-los que vai ter uma morte nesse filme que vocês não vão curtir, não. Vocês vão ficar tristes, igual a mim. Ai, Kate, então se as mortes estão mais sangrentas é porque o Ghostface tá mais fodão? Mais fodão não, ele se apresenta de uma forma um pouquinho mais ameaçadora, mas ele continua atrapalhadinho como sempre. Até porque, meu povo, ainda é um ser humano por debaixo da máscara. O subgênero da franquia não foi alterado não, continua sendo uma pessoa ali. E por falar nele, eu não poderia deixar de mencionar o mistério envolvendo o assassino, que afinal de contas é o ponto alto do filme. Assim como todos os outros filmes da franquia, o mistério aqui funciona maravilhosamente bem. O filme o tempo todo te leva a acreditar que possa ser alguém diferente. Vai dando pista pra essa pessoa, pista pra essa, pista pra essa. É muito desafiador você arriscar dizer quem é o assassino, porque daqui 5 minutos tu já vai mudar de ideia. Eu, por exemplo, pensei nessa pessoa, aí depois mudei de ideia, aí pensei em outra e não adivinhei não. E veja bem, não é que a revelação seja algo que vai explodir sua mente. O assassino é bem típico da franquia, é alguém que se encaixa nas regras que aquele universo criou. Mas ainda assim é muito difícil de adivinhar, porque o filme joga muito bem com a nossa mente. O novo Pânico traz então um mistério muito legal, boas cenas de tensão, mortes maravilhosamente sangrentas, uma digníssima homenagem ao nosso querido Wes Craven, fazendo jus à franquia tão amada que ele criou. E por falar em homenagem, no final do filme aparece um para Wes. Gente, eu quase comecei a chorar na sala do cinema. Quase comecei a chorar. Quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo sabe que o Wes, ele tem um espaço gigantesco no meu coração. Ele sempre foi meu diretor favorito. É óbvio, né? O cara foi quem deu origem ao amor da minha vida, vulgo Fred Krueger, então não poderia não ser meu diretor favorito. Enfim, o filme foi uma linda homenagem pro Wes, deu continuidade à essência que o Wes criou pra franquia de Pânico, e eu fiquei muito feliz com isso e recomendo muito que vocês vão ao cinema assistir. Agora a pergunta que não quer calar: o filme deu a entender que possam vir mais sequências por aí? Sim, deu. Não por ter tido um cliffhanger ali no final do filme, nem nada disso, e sim por algumas coisas que foram ditas ao longo do filme e mais lá pro final. Se a gente parar pra pensar, junto algumas coisinhas ali, a gente consegue perceber uma certa intenção em desenterrar a franquia e dar uma refrescada nela com esses novos personagens que sobreviveram, que eu obviamente não vou falar quem é que sobreviveu. Mas eu quero saber de você que tá me assistindo. Você ia gostar da franquia de Pânico ser desenterrada, deles poderem fazer mais filmes? Tu quer mais sequência ou não? Me conte aqui embaixo nos comentários. E se você já assistiu o filme, por favor, me conte a sua opinião aqui também. E faz favor de se inscrever aqui, né? Fala sério, hein? Meu Deus, tá demorando muito pra se inscrever você, hein? Tá? Porque se tu gosta de ter outro, tá no lugar certo. Beijinhos e até a próxima.